dia 9 de março, a maior corrente da maçonaria no Brasil vai eleger seu presidente, também conhecido como Grão-Mestre Geral. José Bonifácio, Marechal Deodoro e Dom Pedro I foram maçons famosos. Hoje em dia, a maçonaria tem cada vez mais membros, mas é cada vez menos relevante. O maior segredo da maçonaria é que ela não tem segredo. Não, a maçonaria não é uma sociedade que possa ser chamada de secreta. Ela é uma sociedade que pode ser chamada de discreta. O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Pixinguinha, Marlon Martini Babo. Não falemos em Michel Temer, né? Que senão o vice-presidente pode ficar até aborrecido com relação a isso. No próximo dia 9 de março vai ter eleição na principal organização da maçonaria brasileira, que chama Grande Oriente do Brasil. Eles estimam que mais ou menos 35 a 40 mil homens devem votar. A maçonaria é uma associação de homens que têm que ser livres e de bons costumes, como nós chamamos. Que visa o aperfeiçoamento do homem e trazer o bem-estar para a humanidade. Essa é a maçonaria, a razão de ser dela. A maçonaria, segundo os vários maçons, ela nunca teve tanta gente, tantos maçons, né? E ao mesmo tempo, ela nunca, segundo eles próprios, nunca foi tão pouco influente. Porque nós não sabemos nos comunicar com a sociedade, não temos canais de comunicação. E os maçons que têm a oportunidade, às vezes, de falar para os canais de comunicação, acham que não devem abordar certos temas. Eu concordo pelo seguinte, a maçonaria está presente em todas as matizes da sociedade. E em todas as organizações ela tem parceria. Então, ela não é fechada. Seria fechada se ela não interagisse com essas instituições. O surgimento da maçonaria era, no início, uma associação de pedreiros que guardavam entre eles segredos de técnicas de construção. E esses sinais que identificam o maçom surgiram na época da Inquisição, quando os maçons foram perseguidos. E aí tinham que trabalhar escondidos mesmo. Agora hoje, com a internet, tem documentário na televisão que já mostrou mais ou menos como são esses rituais. Com um pouco de pesquisa não é difícil desvendar esses segredos. Isso é onda. Pode ser que tenha alguma instituição maçônica isso. Na nossa não tem. Esse posicionamento aqui foi um posicionamento já superado. Então você, à medida que passa o tempo, você vai se adiantando. Não tem mais isso. Esse aperto de mão aqui é uma confusão danada. Se você pegar, vai ver que são várias coisas. Até é importante você colocar isso, sabe? Tem a ver o bode com a maçonaria, que o pessoal fala muito. Essa figura do bode, ela é bíblica. Eram os judeus que faziam suas confissões ao bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Sigilo pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontos? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela de Deus. Mas se você botar para a cabeça baixa, ela vira a figura de um bode. A campanha presidencial de 2014 já está nas ruas. Depois que o ex-presidente Lula lançou a candidatura da presidente Dilma à reeleição, PT e PSDB começaram a trocar farpas. Dilma disse que não herdou nada do PSDB. Fernando Henrique chamou a presidente de ingrata. Enquanto isso, Eduardo Campos, do PSB, partido aliado do governo, corre por fora. E já foi vítima de fogo amigo dos irmãos Cid e Ciro Gomes, que disseram que ele não tem estrada para se candidatar. Estou aqui com a Natuza Neri, repórter da sucursal de Brasília, e a Daniela Lima, repórter de Poder. Por que está tão antecipada essa campanha eleitoral? Porque a Dilma estava vendo petistas
fugindo de casa, querendo que o Lula voltasse. E aí, para trazer os petistas de volta para dentro de casa, ela resolveu fazer um discurso campanheiro no evento do PT. E o Lula é quem lança a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, de modo a controlar os petistas assanhadinhos que queriam que fosse o Lula o candidato. Qual é o pecado do PT? Quando ele só foca no PSDB do Aécio Neves, falando de privatizações, neoliberalismo, fracasso do governo da gestão FHC, ele está atacando, ele está chamando para o ringue o PSDB. Por outro lado, o Eduardo Campos é um aliado que o PT não quer perder. Se possível for, levaria até para vice de Dilma no lugar do PMDB. Então eu entendo que ganha de um lado, mas peca do outro, porque não quer expulsar o Eduardo Campos da base aliada. Não quer agora. Antagonizar já muito Exatamente. o Eduardo Campos. O PT transformou o nosso partido no convidado de honra da sua festa. Tem um ponto que eu acho importante no fator Eduardo Campos, que é a entrada, a antecipação da campanha gerou uma insatisfação muito grande nele também. E essa rusga dentro da base do governo acabou chamando muita atenção da oposição, com quem o Eduardo Campos já tinha uma relação amigável, e agora a oposição está fazendo o possível para ampliar essa distância entre ele e o PT da presidente Dilma. Todo mundo diz que ele não vai ter partido para ganhar tempo de TV competitivo em 2014, mas ele está negociando com o PPS, com o PDT, com o PTB, e ele está negociando com o PSD do Gilberto Kassab. Mas mais, ele está conversando, sabe com quem? Com o José Serra. O Eduardo Campos está tentando atrair o Serra para o campo político dele. A depender da capacidade de sedução do Eduardo Campos desses partidos que a Natuza citou, a candidatura do Aécio Neves pode ficar isolada. E o Aécio Neves com PSDB e DEM só acaba não tendo um tempo de televisão tão competitivo. Um quadro inimaginável alguns poucos anos atrás. Teve um ponto do discurso do Aécio que, quando eu assisti, eu me perguntei: onde é que superávit primário, manobra fiscal, dá voto para o eleitor? Ele disse isso no discurso, mas isso não vai dar voto para o Aécio Neves. Isso para o povo que continua tendo aumento real de salário e desemprego está baixo. Porque o crescimento de 1%, mas desemprego estável, quase a pleno emprego, inflação relativamente controlada, renda que não caiu, o brasileiro não se sente infeliz. Se ele não se sente infeliz, por que ele troca? Se ele quiser trazer a economia para o debate eleitoral, ele vai ter que arranjar uma forma de traduzir o que diabo é superávit primário, o que é maquiagem fiscal. O Aécio está muito claro na cabeça que ele precisa de um método científico para as eleições. Ele quer trazer para o PSDB o que é o João Santana para o PT, um marqueteiro que trabalhe com eles full time. Eu tendo a acreditar que ele vai trazer um nome novo, até para poder ampliar esse discurso de sou uma novidade, trago uma nova cara para o PSDB. E tem um detalhe, a Dilma pretende dar uma punhalada na oposição nessa fase do esquenta eleitoral. Pode vir aí uma desoneração forte para transporte público. Se isso acontecer, somado com energia, eu acho que a oposição passa a ter até um pouquinho mais de dificuldade se quiser contar a sua própria narrativa da campanha eleitoral via economia. Qual que é o espaço fiscal do governo para mais uma rodada de desonerações? Mas quem faz manobra acha espaço até onde não tem, né? Eles trocam qualquer programa por um bom almoço ou jantar. Têm em média 30 anos e gastam cerca de 40% da renda mensal com restaurantes. Os mais exaltados ainda fotografam seus pratos e compartilham nas redes sociais. Você conhece os foodies?